Salmo 123. Vamos fazer a leitura deste salmo. Salmo 123, diz assim a palavra de Deus: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a leitura da Tua palavra, agradecemos a Tua presença no nosso meio, agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de receber um pouco dos Teus ensinamentos. E aqui nós estamos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Alcance o coração daqueles que vão ouvir esta palavra nesta noite. A palavra, Senhor, do Salmo 123, que tem grandes implicações para nós nos dias de hoje. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 123 faz parte dos salmos de romagem, ou salmos de degraus. São 15 salmos que faz parte dessa coletânea, do Salmo 120 ao Salmo 134. 10 deles foram escritos por anônimos, não sabemos quem foi. 4 pelo rei Davi e 1 pelo rei Salomão. Esses salmos, eles eram cantados pelos peregrinos quando eles subiam à casa de Deus, quando eles iam para Jerusalém, principalmente nas 3 principais festas dos judeus. E eles saíam cantando a casa de Deus, alegremente, porque queria chegar lá. E cada subida dessa, eles cantavam salmo. E são exatamente esses 15 salmos que faz parte dessa coletânea. E o salmo começa, a coletânea começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Queridos, tem sim grandes implicações para nós esses salmos, porque são salmos de romagens. É a vida do peregrino, é mais ou menos a minha e a sua vida peregrinando, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Talvez no arrebatamento, ou talvez antes dele vier buscar cada um de nós. Queridos, esses salmos são salmos que devem ser aplicados na vida da igreja. No Salmo 121, o salmista, eles cantam em direção à casa de Deus, e eles têm um grande desafio de olhar somente para o Senhor. Quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde a sua pergunta retórica quando diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é nesse contexto que o salmista vai escrevendo cada salmo em direção à casa de Deus. A subida geográfica do Salmo 121 é muito equiparado à subida espiritual desse Salmo 123. Geograficamente eles vão subindo os montes, enfrentando as dificuldades. E aqui ele usa uma linguagem muito espiritual para descrever a sua situação. O que é que esse salmo quer dizer? Esse salmo quer dizer que o povo de Deus estava sendo tripudiados, estavam sendo perseguidos, maltratados. Alguns dizem que foi após o cativeiro da Babilônia, que durara 70 anos. E esses homens, eles eram mesmo perseguidos
e de uma forma injusta. Eles não mereciam, eles não tinham feito nada de errado para merecer tanto escárnio e tanta perseguição. Mas foi através desse salmo aqui que eles começam a ver que o chão vai embora, que ele procura um meio de sair e não encontra. E é nesse salmo 123 que eles começam a ver que a sua alma está pesada pela perseguição, pelas dificuldades da vida. E ele escreve esse salmo num contexto de que eles não estavam mais aguentando tanta luta e tanta perseguição. É mais ou menos o que acontece com cada um de nós. Tem momento da vida que nós estamos, ele vai usar a palavra fartos, vocês vão ver, estamos fartos. Nós fartos aí cheio. Ele estava já por aqui, no limite dele, e clamando a Deus que fizesse alguma coisa, porque eles eram perseguidos e maltratados por aqueles homens que não tinha respeito com as coisas de Deus. São fiéis, oprimidos por tirania cruel dessas pessoas. Diga-se de passagem, estavam sendo maltratados de forma injusta. Era uma acusação que eles estavam recebendo, mas que eles não viviam nada. Querido, esse salmo começa com uma lamentação individual, na primeira pessoa do singular, coisa assim: eu elevo os meus olhos para o monte. Mas muda para a primeira pessoa do plural, quando ele começa a colocar não só ele agora a necessidade, mas nós, a igreja de Deus. Ele diz: eu preciso de libertação, mas eu vejo que o povo também está sofrendo. Ele não olha somente para dentro dele, ele não olha somente para o que ele sentira de angústia dentro da sua alma, mas ele vê que a congregação estava sofrendo. E ele vai agora usar nós como igreja de Deus. Não sabemos quem foi o autor desse salmo. Não sabe, esse é um dos salmos que chamamos de salmos anônimos. Mas o que está bem explícito aqui é que eles estavam sendo perseguidos. Queridos, onde buscamos socorro quando somos perseguidos, difamados, ridicularizados pelos homens? Nós vamos apresentar aqui 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta é no versículo 1, quando diz assim: buscamos pela fé no trono de Deus. A segunda resposta: buscamos pela fé na mão de Deus. E a terceira resposta: buscamos pela fé a misericórdia e a graça de Deus. É mais ou menos assim: ele não tinha mais saída. Ele não tinha mais o que fazer. Aquilo angustiava tanto a sua alma, que ele agora disse: eu vou falar diretamente com o trono de Deus. Nós vamos entender essa expressão logo no versículo 1: a ti que habitas no céu, eleva os olhos. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Literalmente, ele está falando com alguém que está assentado e entronizado. A ideia é que ele olha para cima, ele agora tem uma visão direta de Deus, daquele que governa todas as coisas. É claro que Deus não está confinado lá no céu, sem estar nem aí com as coisas que acontecem aqui na terra. Mas o que o salmista ele deixa bem claro é quando ele está dirigindo o seu olhar diretamente para Deus, porque por aqui ele não podia fazer exatamente nada. O que ele estava vivendo de tanta angústia, de tanta perseguição, ele diz: agora eu vou diretamente a Deus. É mais ou menos aquilo que nós fazemos algumas vezes, e quando falamos assim: meu negócio é diretamente com Deus. Eu preciso ouvir de Deus, não que isso seja um misticismo de que você talvez não queira estar ouvindo através de outras pessoas. Mas o salmista ele disse: eu vou olhar para cima, eu vou olhar agora de uma forma diferente. Claro que ele tinha comunhão com Deus, claro que ele tinha os seus momentos na presença de Deus,
mas ele vai trazer uma lição para nós de quanto ele precisava firmar o seu olhar em Deus, em detrimento de uma situação que abalara o seu coração, em detrimento de uma situação que marcara a sua alma, angustiava o povo de Deus. E ele começa a escrever no Salmo 1, no versículo 1, diz: a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. É como se ele tivesse dito assim: eu vou agora diretamente àquele que governa, aquele que está sentado no trono. A ideia aqui de habitar é como alguém sentado no trono, governando todas as coisas. Um adágio bem popular que nós falamos aqui: Deus vê tudo. Não o adágio, mas o que a Bíblia diz: Deus está vendo tudo. E ele precisava ouvir de Deus o que ele tinha que fazer naquele momento. Certamente o salmista aqui na terra não tinha achado nenhuma solução para o seu problema. Diga-se de passagem, cada vez mais piorava. Ele não tinha folga dos seus inimigos. Cada vez mais eles eram perseguidos, eles eram maltratados. E aquilo ali chega a fartar a alma dele, encher o coração dele de tanto problema, de tanta dificuldade. Parece que tem dia que nós estamos assim, fartos, cheios de dificuldade. Nós estamos talvez com dificuldade até de respirar, de tanta angústia da nossa alma, de tanta perturbação, de tanta dúvida, de tantas coisas que têm acontecido. E ele aqui, ele diz: elevo os meus olhos para o altar de Deus. Mais ou menos ele diz assim: eu vou olhar para aquele que pode fazer todas as coisas. Eu vou olhar agora para o Senhor. Existem duas maneiras que nós podemos olhar para Deus. É a maneira que nós olhamos para Ele e falamos alguma coisa: Senhor, minha situação é essa. Existe outra maneira que nós olhamos para Deus e não falamos exatamente nada. A nossa alma está tão saturada que não temos palavras para chegar diante dele. Alguns conseguem ainda orar, conseguem falar alguma coisa, mas outros, devido à dor que é muito grande, não conseguem dizer nada. E é como se Deus estivesse respondendo para o salmista, respondendo para mim e para você, que eu estou vendo todas as coisas, eu estou olhando para Ele, porque sei que Ele está me observando, está atendendo a minha oração, sabedor de que os inimigos não paravam de afrontar. É mais ou menos esse tipo de clamor que nós fazemos quando nós estamos perturbados, quando nós estamos angustiados. Abacuque, ele fez um desses clamores aqui, quando ele olha para o seu redor, ele olha para a justiça dos homens, ele olha para o que os filhos de Deus estão sendo maltratados, ele olha a impiedade reinando no meio do povo de Deus, ele olha para aquela situação e ele diz: Senhor, até quando clamarei a ti e tu me escutarás? É como se ele tivesse assim: olha, eu não estou mais aguentando a situação também. E o profeta Abacuque, ele faz o que eu e você de vez em quando fazemos, dizer: Senhor, tu não estás vendo o que está acontecendo. Parece que nós estamos à deriva, perdido de mar adentro, o barco indo e querendo nos levar para as profundezas das águas. Essa é mais ou menos a sensação que o salmista estava vivendo, e essa que Abacuque estava vivendo. E Abacuque, ele faz uma oração a Deus e diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele estava vendo exatamente aquilo que era contrário às promessas de Deus, ao que Deus tinha prometido para a sua nação. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas e o litígio se suscita. Pois por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Esse foi o sentimento de Abacuque em ver que a sua nação estava cada vez mais corrompida, maltratando o povo de Deus. E ele diz o que nós algumas vezes dizemos para Deus: Senhor, tu não estás vendo o que está acontecendo? Tu não estás vendo essa situação deprimente?
Há um momento que nós ficamos assim, feito Abacuque e o salmista, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não tenho mais o que fazer. E no contexto de Abacuque, ele conversa com Deus, Deus responde de uma forma diferente daquela que ele esperava, porque certamente quando nós conversamos com Deus, quando nós buscamos em Deus, nós queremos uma resposta convincente, então pelo menos que esteja ali em acordo com o que nós pedimos. E para Abacuque Deus disse, olha, eu vou fazer dessa maneira. E aquilo ali trouxe muita angústia. O silêncio maltratou muito o coração de Abacuque, mas quando Deus falou, maltratou muito mais. Então às vezes Deus fala coisas fortes para nós, que talvez seja mais perturbador do que o próprio silêncio de Deus. E foi isso que ele viveu naquele momento. E ele diz, Senhor que habita nos céus. Jesus lá na oração do Pai Nosso, ele já ensina, né, que nós devemos elevar os nossos olhos a Deus. Pai Nosso que está nos céus. O primeiro ensinamento dele é mostrando que nós devemos clamar diretamente aos céus. No salmo anterior que eu falei para vocês, no contexto, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor. Ele estava exatamente mostrando que estava adentrando o trono de Deus. Meus irmãos, o salmista se refere aos olhos 4 vezes nesse versículo, a fim de enfatizar o fato de que os peregrinos buscavam o favor de Deus. 4 vezes vai botar a palavra olhos. Estou olhando. É como se ele estivesse dando uma ênfase ao que ele quer dizer, ao que ele estava passando. Olha para Deus. Olha para Deus. Porque tem muito de nós que olha para os homens, olha para a situação, ficamos amarrados, talvez com alguma situação pendente, esperando de alguma pessoa uma solução. E ele dá ênfase ao texto 4 vezes, quando ele diz assim, eu elevo os olhos, eu olho para Deus. E ele diz aqui, os meus olhos estão olhando para o Senhor. Então, o primeiro passo aqui é que o salmista, ele olha para cima, no sentido de dizer, Deus, somente do Senhor, eu posso receber a minha salvação. A Bíblia diz que Pedro, quando andava com Jesus, ele foi desafiar o Senhor, quando Jesus anda por sobre as águas, e ele diz, Senhor, se é Tu mesmo, faz eu descer daqui e ir ao Teu encontro. Às vezes nós estamos pedindo coisas a Deus que talvez seja uma dificuldade para nós a cumprir. Nós estamos querendo desafiar a Deus e nós somos desafiados. Jesus diz, Pedro, você vai descer, você vem andando. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 14, que Pedro desce, pisa nas águas, vai ao encontro de Jesus naquela madrugada, e quando ele chega próximo do Senhor, até então ele não estava com medo, porque ele teve a coragem de ir, mas quando a Bíblia diz que quando ele começa a reparar a força do vento, as águas, ele começa a afundar. Evidentemente ele vai ao encontro olhando para Jesus, e agora ele consegue tirar os olhos de Jesus e colocar nas águas, na tempestade que estava ao seu redor. É mais ou menos isso que acontece com a minha vida e com a sua. Nós estamos sempre firmes no Senhor, olhando para o Senhor, mas de vez em quando nós estamos afundando, nós estamos indo para baixo, porque tiramos nossos olhos exatamente em Deus, exatamente da Sua palavra, e nós vamos nos afundar. O que ele diz aqui? No versículo 2, ele vai mostrar como olhar. O olhar significa algo, é um olhar confiante. No versículo 2, ele começa a buscar a Deus a direção pela fé. Como os olhos dos servos estão fitos olha o que ele diz, nas mãos dos senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, e assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus,
até que se compadeça de nós. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. É difícil hoje porque não existe escravos, não existe senhores e servos escravos. Mas antigamente tinha os senhores e tinha os seus escravos, seus servos. Dentro o marido tinha e a mulher também tinha. Sara tinha a serva Agar. Então era muito comum os escravos, os senhores ter os seus escravos. E o que acontece é que naquela época não tinha muita conversa do senhor com o escravo. O senhor não ficava conversando com os seus servos. E a ideia, mais ou menos, que alguns estudiosos dizem, é que esses escravos, eles moravam lá em casa, claro, serviam aos seus senhores e às suas senhoras, mas eles não se comunicavam muito através da fala, não falavam muito. E eles ficavam mais ou menos em pé, de braços cruzados, diante do seu senhor, não é, o homem, e diante da sua senhora, a mulher, e eles ficavam observando agora o movimento das mãos do seu senhor e da sua senhora. Era mais ou menos o que acontecia. Eles observavam qual era a direção da mão daquele senhor, do que ele deveria expressar através de gestos. Certamente nós temos gestos, não é? Se tem gestos, você entende muito bem. Se eu falar assim para você em gesto, você vai entender que Deus está olhando para você, não é? Nós temos alguns gestos. Então, naquele momento, eles ficavam atentamente olhando para a mão dos seus senhores. E ali eles recebiam a mensagem através das mãos. O que isso representa para nós? Eu estudando esse salmo, eu disse, meu Deus, como nós precisamos olhar as mãos de Deus, no sentido de receber a direção do Senhor. Eles estavam ali esperando, e o salmista faz uma comparação que eu achei tremendo. Eu disse, meu Deus, mas que coisa linda! Os escravos ali em pé, olhando para a mão dos seus senhores, e traz uma grande lição para nós. Eles dependiam do seu alimento, de que os seus senhores mandassem a hora de comer. Eles dependiam de fazer algum serviço na hora que o senhor e a senhora mandassem fazer. Então eles eram totalmente dependentes dos seus senhores e das suas senhoras. Perceba a lição que o salmista está trazendo para nós. Como nós somos dependentes de Deus, certamente não vamos olhar no sentido a mão de Deus, mas a mão de Deus representa a vontade de Deus, a palavra de Deus, a vida de oração, a vida de santificação, a sua vida com Deus representa que você está olhando para a mão de Deus. E ali esses homens recebiam todo o cuidado dos seus senhores. O que eles têm que fazer? Gente, isso é muito importante, porque isso traz para nós uma dependência total de Deus. Quando eu digo dependência, eu sempre tenho que explicar que a minha dependência de Deus não elimina a minha responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, e aquilo que eu faço de errado, eu vou pagar um alto preço, eu vou sim pagar. Tem a consequência do meu erro, do meu pecado. E isso aí não vai tirar a soberania de Deus. Deus, Ele comanda, Ele governa, Ele dá a direção para o seu povo. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Isso implica dizer que nós devemos jogar aquela ideia fora de que eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer alguma coisa. Nós precisamos todos os dias da direção de Deus. O que eu tenho que fazer, para onde eu vou, certamente isso deve estar presente na minha e na sua vida nos dias de hoje. Como é que nós estamos enfrentando as dificuldades, as tribulações da vida? O que nós precisamos é parar e dizer, como esses servos, como esses escravos estão aí olhando para as mãos de Deus, olhando para a mão dos seus senhores, eu preciso olhar para a mão de meu Deus. O que Deus tem dispensado para mim, o que Deus tem reservado para mim.
É claro que nós não vamos, isso não dá o direito, nós não vamos ficar parados, inertes, e dizendo, não, então no dia que Deus quiser, já vai acontecer. Vamos sim lutar, vamos esperar no Senhor, no sentido de não ficar inerte e parado, esperar no sentido de avançar, de caminhar, de fazer, de buscar a direção de Deus, fazer alguma coisa. E ele diz aqui, como os céus, como os olhos dos céus estão fitos, não tira um minuto, porque se eles tirar um minuto, ali ele vai perder, talvez, uma mensagem que aquele Senhor trouxe para ele. Matt Wayne, ele apresenta 6 lições a ser aplicada nos momentos de difamações e perseguições. A primeira, falando a respeito das mãos, ele diz, a mão que dirige, a mão que dá a direção. É mais ou menos assim, Senhor, o que queres que eu faça? Me dê a direção certa. Precisamos dizer, Senhor, eu quero que a sua mão esteja conduzindo a minha vida, a minha família, o meu emprego, o meu estudo, a minha igreja, o meu casamento, o meu relacionamento, tudo precisamos pedir a direção de Deus. Isso é algo que tem que ser treinado, praticado todos os dias. O primeiro exemplo que ele diz aqui é saber a direção de Deus. O que Deus quer que eu faça. Onde Deus quer que eu vá. Isso você não vai ficar atrás de alguém para te dizer. Porque o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos a palavra de Deus, Deus há de confirmar no nosso coração a sua vontade. Eu lembro de Pedro, quando ele andava com Jesus, que foi na crucificação, que Jesus foi preso. Pedro não pediu direção a Deus, Pedro não fez uma oração. O que ele tentou fazer foi aquilo que estava no seu coração, de cortar a orelha do soldado. E aquilo ali foi reprovado pelo Senhor Jesus. Pedro, você não vai agir dessa maneira. Eu não quero. Precisamos da direção. Para não fazer como Pedro, fazer aquilo que está no nosso coração, o que eu desejo, o que eu quero. Nem sempre o que você quer, o que eu quero, é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós estamos ansiosos para fazer, desejosos, é a vontade de Deus. Não, mas o meu coração não se engana, eu acho que isso aí é de Deus. Não, isso aí é a vontade do seu coração. Talvez não seja nem a vontade de Deus. Queridos, a segunda lição que ele diz aqui, para as mãos provedoras. Os escravos, eles precisavam de provisão. Eles precisavam de comida, eles precisavam de morada. E eles tinham que olhar na mão do seu Senhor a hora de fazer as suas refeições, a hora de se recolher para dormir, a hora de ter a sua vida com eles. O que é que nós aprendemos? Que Deus é aquele que também é um Deus de provisão. Deus é aquele que está cuidando de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas, das suas necessidades. Então Deus é um Deus de providência. Quando a gente começa a olhar que a gente tem Deus de providência, há muitos que acham que Deus é o Deus da providência na área financeira, mas tem muitas áreas que Deus precisa alcançar em nossas vidas. Nosso coração, nosso relacionamento, nossa família, nossa vida espiritual, não é? Nosso trabalho, nosso trabalho na obra de Deus, enfim, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. A terceira lição que Matt Wayne ele traz para nós é sobre as mãos auxiliadoras. Se o servo não pode ele mesmo fazer seu trabalho, onde ele pode buscar ajuda se não for no Senhor, alguém que auxiliar. Você entende que tudo está dentro de ouvir a vontade de Deus, o que Deus quer para ele. É aquilo que nós devemos fazer, o que Deus tem para nós. E é bom a gente pensar de que há momento que foge toda a esperança de salvação do nosso Deus. Que diga o apóstolo Paulo em uma viagem de 14 dias e 14 noites dentro do mar, no naufrágio,
não tinha mais esperança de nada. Quando chega ao 14º dia, ele olha para um lado, olha para outro, só vê tempestade, e a única solução que alguém talvez que trouxeram para ele é: você pula do navio, tenta escapar. E ali ele escuta a voz de Deus, e Deus diz para ele que o barco ia se desmanchar todinho, mas não ia ter uma vítima sequer. E o texto diz que o barco bateu numa pedra, se quebrou, eles pularam em cima dos destroços do barco, chegaram até a praia. Com tanto prejuízo, Deus guardou a vida deles. Perceba que às vezes nós estamos tendo tantos prejuízos, mas nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós estamos seguindo o caminho que Deus preparou para nós. A mão protetora, a mão agora disciplinadora. Essa mão é a mão que é a mão amorosa de Deus, que Ele diz que eu disciplino aquele a quem eu amo. A disciplina é algo que dói muito no nosso coração, mas nós precisamos dessa mão de Deus para disciplinar cada um de nós. Nós estamos errados, precisamos de disciplina. A Bíblia diz que aquele que não é disciplinado é bastardo, não é filho. Fala em Hebreus, o escritor de Hebreus fala muito bem disso. E nós não queremos essa disciplina de Deus, nós não queremos receber esse castigo de Deus, mas talvez seja necessário. Deus está disciplinando, e algumas vezes sim, que Deus está agora mostrando que nós estamos errados e precisamos de conserto. A outra lição que ele traz para nós é as mãos recompensadoras. Queridos, nós queremos certamente a recompensa dos homens. Nós queremos talvez ser aplaudido por alguém, mas é muito comum você querer ser um reconhecimento do seu trabalho, aonde você está, alguém veja que você realmente é útil, que você é alguém que contribui. Mas quantas vezes nós somos talvez esquecidos, ou Deus até permite de que as nossas obras ficam para trás, ficam no chão, ninguém lembra. E às vezes nós estamos carentes até de um abraço, de um aplauso, talvez de uma palavra assim: oh, tu és uma bênção, tu és uma pessoa assim, você é muito bom na sua profissão. Parece que essa carência em nós de um reconhecimento humano. Você é uma pessoa de Deus, você é. E isso faz parte, claro que nós gostamos, mas precisamos entender que a maior recompensa que nós temos é a recompensa que vem de Deus. Quantas vezes nós estamos procurando no canto errado, nós estamos batendo com a cara na parede, porque alguns são decepcionados, ficam talvez cabisbaixo, deixam de produzir, deixam de fazer coisas boas. E ele mostra para nós aqui que a recompensa vem de Deus. Amém? O terceiro versículo, ele vai buscar a misericórdia de Deus. Veja como é importante o que ele está falando aqui neste salmo. Ele vai falar a palavra misericórdia 3 vezes, considerando que o versículo 2, quando termina compaixão, se compadeça de nós, tem o mesmo sentido no hebraico de compaixão. Ele agora diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, pois estamos sob modo fartos de desprezo. Ele começa aqui o uso da primeira pessoa do plural. Logo ele estava falando: Senhor, eu olho para ti agora. Ele chama a igreja para olhar para Deus. Perceba uma coisa aqui, é que ele não pede em nenhum momento a morte dos seus inimigos. Ele não tenta revidar o que ele estava recebendo daquelas pessoas ruins, mas o que ele estava agora dizendo: Deus, eu não posso olhar para a maldade desses homens, mas eu tenho que cuidar da minha alma. Às vezes a nossa alma está muito mais machucada, porque nós estamos querendo justiça.
Entenda aqui que ele não pede aqui, Senhor, esses homens estão me tripudiando, estão me maltratando de uma forma injusta, eu não fiz nada disso. Você sabe o que é ser acusado de um crime que não cometeu? Você sabe o que é ser acusado de ter feito alguma coisa, alguém acusar você? E ele aqui mostra exatamente como nós devemos reagir. Ele vai usar a palavra nesse versículo, misericórdia, 2 vezes, e no versículo 2, compaixão, que tem a ideia de misericórdia. Mas por que Deus, o salmista, traz essas palavras para nós? Aonde nós queremos, talvez, vingança, dizer, Deus, olha a situação, olha o que estão fazendo. Mas Cleidismar, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Você sabe por quê? Porque há uma necessidade muito grande, minha e sua. Sabe de quê? De cuidar do coração machucado, de cuidar da alma ferida. Pessoas que carregam trauma na sua alma, angústia, a vida inteira não conseguem se libertar. Ficam mais pendentes nas pessoas do que eles querem que Deus faça, e sofrendo de uma forma angustiante. Ele mostra nesse salmo aqui, diz, olha, eu vou cuidar do meu coração, eu estou triste, eu estou angustiado, eles estão dizendo isso comigo, eu não sou isso, eu não fiz isso, mas eu não posso dizer, Deus faz vingança, mata esses homens. Eu não posso fazer esse tipo de oração imprecatória, de dizer, Deus, fulmina esses homens. Alguns salmos têm essa oração imprecatória, mas não cabe a mim. Ele aqui disse que eu não vou fazer isso. O que é que nós aprendemos, igreja? Que nós devemos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração que está machucado, esperando que as pessoas tropecem, caiam, paguem por aquilo que fez. Pessoas que dizem, pastor, eu não consigo perdoar, eu não consigo um minuto esquecer dessa situação. Quantas pessoas recebo no meu gabinete e dizem assim, pastor, eu não consigo perdoar, eu sou uma pessoa ferida da alma, angustiada. Conheço pessoas que dizem, pastor, eu estou rindo da boca para fora porque o meu coração está angustiado, eu não consigo tirar esse ódio do meu coração. E ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu penso que às vezes quem precisa de cura somos nós. Você e eu precisamos de que o coração seja curado. Porque ele poderia muito bem dizer assim, Magdaló, Senhor, esses camaradas aí estão me maltratando, eu não fiz isso. Ele pudesse talvez dar um relatório de que a sua vida não era aquilo que ele estava vivendo, ou que alguém estava falando. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Olhe para mim, Senhor, porque quem está sofrendo sou eu. É muito duro sofrer por causa dos outros. É muito duro você sofrer porque alguém fez algo com a sua vida. Foi muito duro para José do Egito ser preso, ser maltratado, ser vendido pelos seus irmãos como uma mercadoria qualquer. Foi muito duro para ele passar 20 anos fora da sua casa, fora do convívio com o seu pai, onde o pai tinha como morto, os irmãos enganaram, dizendo que José tinha morrido. Mas o capítulo 43 do livro de Gênesis fecha toda essa situação, quando ele se apresenta para os seus irmãos, e ele diz uma palavra que eu e você talvez tivesse dificuldade de dizer para os nossos inimigos. Quando ele diz assim para os seus irmãos, não fostes vós que me vendeste para cá, não foi vocês que me mandaram, foi Deus que me mandou para preservar a vida de vocês. Quantas vezes nós estamos talvez no caminho que não queríamos, que não planejamos, mas que talvez seja um caminho que vai vir cura para a nossa alma, bênção para nós. Alguns estudiosos dizem que José do Egito precisou passar 20 anos fora de casa para não aprender a ser mimado pelo pai, para aprender a lidar com seus irmãos. É no deserto
que nós aprendemos a lição. É quando nós estamos na estaca zero da vida que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Já que as perseguições e as afrontas não acabam, então sabe o que é que eu vou fazer? Esperar em Deus. Eu não vou mudar o coração de ninguém. Você não muda aquela pessoa que te persegue, você não muda aquela pessoa que te maltrata, você não muda aquela pessoa que se levantou contra a sua vida, que difamou o teu nome. Tem momentos que nós só temos que dizer: Deus, eu estou olhando para o Senhor, porque é daí que vem o meu socorro. Se eu falar, estraga. Se eu tentar me defender, estraga. Se eu tentar talvez trazer uma paz no meu coração, vai ser pior. Se eu tentar mostrar para essa pessoa que eu não sou o que ele está pensando, que ela está pensando, vai ser pior para mim. E ele ensina para nós a maneira de nós enfrentarmos essas perseguições, essas angústias da vida. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Ele diz: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não temos muito o que fazer para se vingar de alguém. Quer dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés e a minha vida está nas tuas mãos. Ele usa a expressão: eu estou farto, tem misericórdia de mim, pois estamos sobremodo farto de desprezo. A expressão farto é uma linguagem que você conhece. É como se está cheio. É como umas ovelhas minhas que fazem um jantar de vez em quando e me chamam, e eu como tanto, quando termino de comer, aí diz assim: pastor, ainda tem uma sobremesa. Eu digo: eu estou farto, eu não aguento mais. Não é comum, claro. Então o que acontece? Ele: Senhor, eu estou por aqui, eu não estou mais aguentando. Então, quando o problema já chegou aqui, ao ponto dele fazer besteira, ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu já estou por aqui. E quando chegamos a esse nível aqui, nós estamos prestes a fazer alguma besteira na vida, a fazer o que Deus não quer que faça. E o Salmo ensina: aprenda exatamente como reagir diante dessa situação que maltrata o seu coração. Senhor, olhe para mim, Jesus. A minha vontade é de pegar o pescoço, fazer assim. A minha vontade é de dizer um monte de coisa, abrir a boca e dizer quem eu sou e quem você é. O salmista disse: eu não vou nessa não. Discutir com o ímpio, discutir com aqueles que maltratam os filhos de Deus, nós não vamos nenhuma vantagem. Tem momento que a gente fala assim: Senhor, está nas tuas mãos, faz justiça, e Deus vai fazer justiça. Amém? E ele diz, para encerrar: estamos fartos de desprezo. A nossa alma, ele vai usar a mesma expressão farto, quando diz assim: a alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O que ele quer dizer aqui? Ele diz: ó Deus, eles estão cada vez mais inveterados, se levantando. O salmista, ele mostra aqui uma situação que era deprimente, angustiante, e algo que, Senhor, eu estou farto, eu estou... A mesma linguagem, saturado. Sabe por quê? Porque eles estão me tratando com desprezo, eles não me consideram, eles não olham para mim. Era esse o sofrimento de que essa igreja estava vivendo. Ele disse: eu estou saturado. E na linguagem bem popular: eu estou de saco cheio, eu estou
por aqui, eu não aguento mais. Mas nós entendemos que nós aguentamos até o dia que Deus quer. A Bíblia diz que não veio tentação além das vossas forças. Deus é fiel para com a tentação nos dar livramento. O que você não está aguentando, pode ficar certo uma coisa: Deus está cuidando de você. Diga-se passado, Deus já tem cuidado de você há muito tempo. No Salmo 124, ele vai dizer: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. É assim a minha vida e a sua. Se Deus não colocar o olho em você, se Deus não guardar a tua vida, você certamente vai ser dizimado da terra, você vai ser maltratado. Meus irmãos, a minha alma está o quê? Saturada, eu estou cheio. Eu não sei o que fazer com tanta zombaria desses homens. Volto a repetir, eles não estavam satisfeitos com a maldade que estavam fazendo. Você não espere coração quebrantado de pessoas ruins, de pessoas maldosas. Não tem essa vontade, tem, sabe o que? Cada vez mais maldade. Não tem bondade, claro, tem maldade cada vez mais. E Jesus, ele encerra o Sermão do Monte, no capítulo 5, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas e vivem antes de vós. Como é que nós entendemos no texto desse, presbítero Solon, onde diz assim, que você deve ser bem-aventurado, é mais do que feliz, é uma felicidade plena. Seja feliz, porque você está sendo perseguido. Nenhum de nós, em sã consciência, diz assim: meu Deus, muito obrigado, porque eu estou doente, porque eu estou perseguido, porque eu estou com dificuldade. Nenhum de nós. Mas Jesus explica bem direitinho: vocês são bem-aventurados quando acontecer essas coisas. E ele diz assim: regozijai-vos, se alegrem, não pelo que vocês estão passando, mas pela vida futura que você tem e eu tenho, que Deus deu para cada um de nós. Amém? A ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Que possamos sempre levantar os nossos olhos. Deus, eu não tenho outra fonte, eu não tenho aonde buscar o socorro, somente em Ti. E Deus vai fazer o que Ele fez no salmista. Talvez Ele não tire imediatamente os inimigos do teu caminho, porque os inimigos talvez seja colocado pelo próprio Deus para que haja crescimento, para que haja um tratamento no nosso coração. Quantas vezes nós precisamos aprender a conviver com gente que nós não queríamos no trabalho, não é? Alguém que está ali, mas eu tenho que conviver com esse camarada, eu quero ele se afastar, mas Deus coloca talvez para testar a nossa fé e que haja crescimento espiritual em nossas vidas. Amém? Amém. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Que possamos olhar para o Senhor e saber que dele vem o nosso socorro e a sua recompensa. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor, pela vida do salmista que escreveu um salmo belíssimo, mostrando para onde nós devemos olhar, em que direção. Devemos confiar em Ti, Senhor, porque é o Senhor que vê o nosso socorro. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.